Então, eu vou só fazer uma recapitulação, aí Neuza começa, né? Nós estamos no livro Missionários da Luz, e ele vai falando a respeito da transmissão mediúnica, né? Para psicografia e outras formas da mediunidade em si. E a gente parou na parte em que ele está falando a respeito de uma garota muito jovem e que já tem uma mediunidade, que está se preparando. Aí ele fala, vou só passar aqui para cima um pouquinho para falar a respeito dela. Deixa eu voltar aqui, ó. Sim, Ismael, eu vi o videozinho que você mandou, né? Estou no segundo, sobre o seu Valdomiro. Muito interessante, né? Como tão cedo, né? Já brota uma sabedoria tremenda, né? Muito interessante. Não sei se vai ter uma parte que explique assim. Eu também não sei se é importante saber, é uma reencarnação de quem, né? Para já chegar com tanto conteúdo, meu Deus do céu. Andréia, uma boa pergunta, viu? A história dele, do Francisco Valdomiro Lorenz, é, é impressionante. Quem puder, gente, assistir, é super tocante. Me enviaram ontem à noite, eu fiquei super emocionado, sabe? E, e não se tem informação, pelo menos até onde eu sei, a biografia desse médium, mas uma obra linda, linda, linda. Linda, impressionante. Era mais de 100 línguas que ele falava, e um trabalho de cura impressionante. E tem outros relatos que eu estava olhando de desdobramento. Ele participava de desdobramentos e trabalhos no Egito, relações com o Egito muito forte, com os tupis guaranis. Era impressionante, impressionante mesmo, aquele médium. Eu não vi ainda, vou ver. Olha, eu Ainda fiquei não tão consegui ter tempo. emocionado. Nossa, ontem à noite eu fiquei. Aí eu fiquei lendo, peguei mais coisa para ler a respeito dele. Mexeu muito comigo, sabe? Eu vou ver se eu consigo fazer isso hoje. Neuza, aí você pode começar aí do permanece, porque eu acho que vai ser melhor do que começar lá embaixo do indicando. Então vamos lá. Missionários da Luz. Permanece também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. Indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção no domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável, e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves no pretérito, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pôde refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra. Basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isso significa, perguntei, que esta jovem é bastante pura
que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou: não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual. E as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos, para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Acho que, assim, de forma bem diferente, cada um é assim, né? Chega livre e vai agregando aí o que, dependendo da convivência do lugar, né, onde está. Diga. Essa questão da criança, a sua pureza, ela se tornar instrumento do mundo maior, ela é muito comum. E a gente tem casos com crianças que elas vão dando mensagens que são tão profundas que você fica impressionado. Agora, no ano novo, né, a família se reuniu, aí a gente estava contando um caso com a Sofia, que é a filha dela. Ela estava com 5 anos, assim, sentada, e a Janine estava lendo aquele livro do Khalil Gibran. E ela estava com exatamente aquele falando dos filhos. Aí ela pegou e começou a ler alto. Mas assim, lendo alto, aí a Sofia, 5 anos, né, as perninhas assim, ela nem dobravam, tava no sofá. Aí quando terminou, ela: mamãe, eu sou a flecha, você é o arco. Quem é o arqueiro? O menino deu aquela... Sofia, você entendeu esse... Ela: sim, mamãe, eu prestei atenção. Aí ela olhando assim, aí a Janine: o arqueiro é Deus, minha filha, o arqueiro é Deus. Aí eu vi, mano, aquele ali é aqueles casos que vem assim de um mentor que envolve, que trabalha, né? E claro que a maturidade espiritual dela também, mas é bem essas coisas assim, né, de criança que tem essa maior pureza para trazer informações do mundo maior, porque cada vez mais vai acontecendo o acoplamento, né? Então a criança, ela ainda está em o seu processo de desacoplamento dos corpos energéticos ainda está acontecendo, né? Aos 7 anos que vem uma primeira etapa ali do corpo energético, basicamente do corpo denso e do duplo etérico, né? Aí do 7 ao 14 vai tendo o acoplamento do corpo astral, que está ligado aos sentimentos, às emoções, a quando tem a puberdade, aí depois que vem o corpo mental. Então ela está ainda muito à flor da pele na espiritualidade, sabe? Isso que eu ia perguntar, porque a gente sabe que na criança ainda o contato com a espiritualidade é muito, digamos assim, facilitado, né? E assim, eu tenho visto muitas dessas crianças não se transformam necessariamente em grandes comunicadores do mundo espiritual. Então, isso que eu ia colocar, se muitas dessas crianças não são por esse período ainda muito ligado à espiritualidade, depois elas passam por um outro patamar de ligação, né? E que é diferente, por exemplo, de um Chico, que começou desde criança e manteve essa comunicação fantástica até o dia que desencarnou. Estava lembrando da pedagogia Waldorf, né, do Rudolf Steiner, que ele orienta que a criança só vá para a escola a partir dos 7 anos. E eles falam o seguinte: a criança, ela não precisa de outras crianças para interagir, ela precisa de um adulto amoroso para tomar conta. Ela precisa interagir com todos, né? Mas não precisa exatamente estar interagindo dentro de uma escola. Mas hoje as crianças vão para a escola pequenininha, só que elas aprendem, né? Vamos dizer assim, na escola Waldorf, né? Toda uma questão de cuidado com o outro. Então tem crianças juntos na mesma sala, de 3 a 6 anos, eles ficam sempre juntos, porque os maiores aprendem a cuidar dos menores, tem toda uma relação. E o que a gente percebe é que conforme o meio que a criança vai, né, quando os pais têm que trabalhar, e a criança vai muito cedo para
para creche, para escolinhas, eles vão deixando essa pureza, né, conforme o lugar, porque já começa a levar mordida e bater, e não sei o quê. Então é toda uma... Então o ambiente onde ela vai, eu acho que influencia muito ali, né? Mas com certeza no futuro a gente acredita que essas crianças serão, né, aí protegidas de alguma forma e relembradas do que vieram, né, para fazer. Mas esse período aí entre os 7 anos é como se fosse ali uma joia, né, um cuidado assim para manter essa pureza deles, porque é justamente depois dos 7 que ela se sente desconectada da mãe, né? Até os 7 ela está muito ligada ali ainda. Então teria que observar tudo isso, mas no nosso dia a dia não acontece, né? Caraca, você falando agora, Neuza, eu estava pensando. Que engraçado, né, gente? Todo mundo é estimulado a colocar quanto mais cedo, melhor, né? Entre aspas, a criança, porque vai interagir, vai conhecer um mundo. Quer dizer, vai conhecer um mundo que está todo estragado, né? Vai se contaminar, na verdade. Fala, Jair. Eu vou dar um exemplo da minha filha, Maria Clara. Ela, quando tinha 3 anos, ela começou a falar de anjos, que via anjos, e que ela vai saber o que era anjo? Não tinha nem concepção de que era anjo, aquilo ele achava fantástico. Ela falando dos anjos voando, essa coisa toda. E depois ela teve uma visão falando que ia comprar um carro vermelho quando eu ganhei um carro. E hoje eu frequentava o lugar que eu frequento, fazia as orações em casa, e hoje em dia ela está totalmente desprendida disso, não quer seguir nada, entendeu? Então, como ele fala aqui, dependerá dela o ganhar ou perder. Isso depois é como aquilo que o Silvio acabou de falar, a gente que dá tudo de melhor, mas a pessoa é que segue, né, cara? Meu caso aqui que eu quero falar, que eu nasci em uma família que não tinha nada de espiritualidade, meus pais nunca foram numa missa, não foram nada. Os fenômenos aconteciam comigo e eu tive o despertar na marra, né? E minha filha teve tudo isso e não conseguiu. É isso só que eu queria falar. Ana? Eu lembrei agora do livro, não sei se vocês já leram, Mãos de Luz. Ela conta que quando ela era criança, ela vivia vários fenômenos mediúnicos e que acho que é perto dos 10 anos, ela saiu daquele lugar, daí ela foi estudar, foi aprender e se desconectou completamente. E quando ela tinha aprendido tudo que ela precisava, ela voltou a se reconectar perto dos 40 anos. Então parece que também tem um ciclo desse, né, que você se desconecta para poder vir, para poder aprender o que veio aprender nesse espaço para depois digerir. É bem interessante. Ai, desculpa, Roma, fala. É possível, vem até minhas crianças, Jesus disse, né? As pessoas de coração puro. E você usou esse termo aí, a pureza, né? Para a criança não perder a pureza. E o senhor falou, aí a criança vai para lá para se interagir, para não sei o quê, e acaba se contaminando, vamos dizer assim. Mas a gente foi dito também que a gente pode reencontrar isso. E eu acho que, por exemplo, o meu caminho, né, o caminho pessoal meu, gente, eu estou tão emocionado com essa leitura, porque é buscar isso dentro da gente, né? Não sei, eu acho que eu já compartilhei com vocês, que todo mundo me chamava de bobo, né? Meu pai, minha mãe, que se eu saísse com 10 reais na carteira, com certeza eu ia voltar devendo 10 reais, porque tudo eu dava, né? E ajudava todo mundo e tal, e deixa de ser bobo, o mundo não é assim, o mundo é ruim, todo dia sai o bobo esperto de casa, e assim vai se contaminando. É a oportunidade desse encontro, dessas leituras, né? E agora vai falar dessa jornada dessa menina, e na nossa idade aqui mais maduro, é ver que a gente pode reconectar com essa criança. A gente pode sentir essa criança, que ela habita dentro de cada um de nós. Porque um dia eu pedi maldade, né?
Eu falei, gente, como é que eu escolhi a carta errada, né? Como é que eu fui contaminado? Mas eu posso voltar, né? Por exemplo, vocês são essa minha oportunidade de reencontrar comigo mesmo, de encontrar a bondade, né? E ser a bondade pura, o coração puro da criança, que todos nós trazemos dentro da gente, todos nós. Vamos lá, vamos ver o que o Alexandre vai nos ensinar. Perfeito, Romo. Eu estava ouvindo uma mensagem de Mãe Maria, ela falava exatamente isso. De conectar com essa criança, de voltar à alegria, a brincar, dançar, né? Se a gente se reconectasse, nossa, foi perfeito o que você falou. Sim. Porque ela tem a possibilidade, né? Tá aqui, né? A gente que deixou, né? Continuando. De modo algum esclareceu ele. Eu acho que a Andrea quer falar, Nilza. Oi, querida, desculpa. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Ah, peraí, tá de Então. cabeça. Pode ficar de cabeça para baixo. Também falando sobre essa coisa da criança, né? E a violência também que permeia crianças ainda muito, muito pequenas, eu acho, sabe? E ontem eu tive uma experiência, fui pra praia e a praia, assim, muito cheia de lixo do Réveillon, né? Muito cheia de lixo. E lixo, assim, que eu não imaginava, como um pacote de macarrão, embalagem de macarrão, a embalagem de sabão em pó. Fora o que a gente sempre vê, né? Vidros e vidros de garrafas de champanhe, tudo mais, né? E aí não teve como eu sair recolhendo algumas coisas, né? E acho que em menos de 200 metros já estava com uns 30 quilos de lixo perto de mim, dentro de um saco. E aí eu fui dar um mergulho e tinha um grupo de crianças e adolescentes. Eu acho que os meninos eram 2 meninos, cerca de 10, 12 anos, tinha umas meninas mais velhas, uns 17 anos. E de repente o menino brincando com a garrafa de champanhe, ele arremessa a garrafa dentro da água, né? Eu disse, ai meu Deus do céu, o que fazer? Aí eu cheguei junto deles, conversei, eu disse, eita, aquela garrafa que tu jogou, vamos ver se a gente consegue pegar. E aí fiz uma reflexão com eles, né, sobre essa coisa dos vidros dentro da água, né, o perigo. E eu não precisei dizer qual era o perigo, eles já sabiam qual era o perigo. Mas a desconexão com essa coisa do todo, né, de alguém poder se machucar. E aí eu fui levando a essa conversa, e um dos meninos dizia, imagine se eu machucar meu pé aí, sangrar, eu mato você. Então, assim, uma lógica tão de violência, sabe? Que eu fiquei muito. Não é que eu não saiba que isso existe, mas eu fiquei muito impressionada com tantas falas violentas que o menino falou. Essa foi uma delas. E fiquei muito reflexiva sobre essa coisa da criança, né? A violência que já está instalada muito cedo nas crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que ali tinha uma luz, sabe? De eu estar presente, de trazer à tona um pensamento, né? Uma maneira diferente de ver aquela questão do resíduo, porque, na verdade, uma coisa puxa a outra. A questão dos resíduos na praia não é só essa coisa, é uma coisa que está ligada à violência também que chega aos seres da natureza, né? Esses também que a gente conhece, né? Os seres espirituais que estão ali. E, e assim, o meu sentimento nessa coleta de lixo também foi a presença muito forte desses seres da natureza comigo, sabe? Muito diferente de uma coleta mecânica, que eu já fiz algumas vezes. Mas muito forte essa questão desses
desses seres da natureza que amamos e vemos, né, percebemos a presença. Mas é isso, gente. Era só uma fala sobre essa vivência. O que é muito interessante, Andréia, é que, na verdade, você, em outro momento, em outro local, outra forma de estar vendo o seu mundo ao seu redor, você só está praticando o que você já faz aqui todo dia de manhã. Por isso que a gente se juntou, é exatamente isso que a gente faz. O que a gente faz aqui? Irradia para os outros. A gente não irradia pedindo para melhorar, para facilitar o serviço. A gente sempre está fazendo para os outros. E essa é a proposta, que a gente leve isso, na verdade, a fazer os outros pensarem que podem fazer igual. Então, quando você estava ali falando com as crianças, você falou, você vê que eles têm a essência, mas ela está meio não sintonizada com uma coisa, né, que você pensa. Esse o nosso propósito, é levar essa ideia para que os outros a recebam e repensem as suas atitudes. A gente ainda vive num mundo onde o egoísmo impera. Por isso, essas falas dessas crianças, porque eles se preocupam com ele. Ele está preocupado se ele vai se machucar, apesar dele conhecer os perigos de atirar a garrafa. Ele acha aquilo divertido, então ele quer fazer a diversão dele, e isso se espalha por grande parte da humanidade no nosso orbe. E uma das funções que a gente tem não é só querer que os outros fiquem bem, não. É levar essa mensagem. É através desse nosso encontro, fazendo com que quem ouça repense um pouquinho. Poxa, isso aqui realmente pode machucar alguém, então eu vou fazer diferente. Isso faz parte do nosso trabalho. E você fez exatamente o que você faz sem perceber 24 horas por dia. A gente se recarrega nossas baterias aqui de manhã e leva isso para o dia inteiro. E se você parar agora e repensar seus dias, você vai ver se você cumpriu esse papel em vários momentos, sem se dar a menor conta disso. E é por isso que eu fico feliz, e é por isso que eu te agradeço, Andréia, porque você está mostrando na prática o que todos nós estamos tentando aprender e executar. E é bonito ver também, Silvio, assim, algumas pessoas, teve um até que se aproximou, disse, eu tenho um balde ali cheio de latinha. Eu disse, não, mas eu estou recolhendo da praia mesmo, porque também tem muitos catadores de lata, né? E outras pessoas chegaram, pelo menos mais duas, falando, é um absurdo isso aqui, aí trouxeram mais resíduo para eu colocar no saco que eu estava, sabe? Então, por mais simples que seja o movimento, como ele reverbera, sabe? Muito simples mesmo, mas necessário e que traz um retorno de imediato, sabe? Não escuta de uma fala violenta que ela consegue ser transformada, porque eu falando, não é não é sobre isso. Eles, pois é, tia, brigue com ele. Eu disse, não é sobre isso, não é isso, não, é outra coisa. É para a gente pensar um pouco. Então, a coisa também da abordagem violenta dentro de um contexto que já é violento, né? E uma fala de punição ou de apontar o dedo também já esperada por essas crianças e que não aconteceu, então traz uma amenização da energia ali, sabe? E a água também trazendo uma força especial, né, para essa mudança, né, pelo menos naquele momento, de mentalidade. E aí um deles começou a recolher um lixinho ou outro que estava dentro da água, e aí me entregando, eu disse, não é para me entregar, você pode segurar e você pode levar lá para o lixo? Aí ele, posso. E aí depois eu vi que ele saiu da água e levou realmente para um lixeirinho próximo, sabe? Que já é também uma grande mudança, né? De achar que alguém tem que fazer aquilo por ele. Que é muito a lógica da cultura, pelo menos aqui, de alguém vir e recolher o lixo que foi deixado, né? Mas realmente é uma coisa muito maior do que
uma coleta, né, mecânica, realmente, de retirada de resíduo. Era Eu isso. vou só, Maravilhoso. no horário, mas eu vou só falar uma coisa que é muito importante na tua exemplificação. Você viu que, em algum momento, as pessoas procuraram você, né? Porque viram você o ponto de partida daquilo. E isso vai acontecer, ou acontece com cada um de nós. Isso é a importância que a gente tem que dar ao que a gente faz, ao que a gente pensa, ao que a gente realiza, ao que a gente fala no dia a dia. Porque no momento que a gente se une aqui e busca essa mudança, a gente passa, de alguma forma, a chamar a atenção e canaliza essas pessoas que estão começando a mudar e não sabem por onde ir, a virem na nossa direção. E se você conseguiu fazer esse movimento sozinha, imaginem todos aqui, nesses momentos de manhã, quando todos nós nos juntamos. A força que isso tem. Quantos espíritos podem ser chamados a atenção para esse momento que a gente ilumina tão parcamente tudo ao nosso redor, e eles vêm, que seja por curiosidade, mas se aproximam. É nisso que a gente tem que pensar. É nisso que a gente tem que movimentar o nosso dia a dia. Porque eles vão nos procurar. E quando nos procurarem, a gente não pode ficar olhando para eles mudos. A gente tem que falar alguma coisa. Gente, tá no finalzinho, enquanto for colocando. Quando Pode eu venho falar. aqui mais cedo, eu coloco eu sempre abro o Evangelho, segundo o Espiritismo. E hoje veio exatamente isso que vocês falaram, que você colocou. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. É isso mesmo. É levantar e realmente ser ali essa luz, sabe? E eu sempre abro e deixo a mensagem aqui. O de hoje foi exatamente essa. Não sei se consegue ver. Não ponhais... E é isso mesmo, né? E é uma ótima consideração para o ano novo. É ser essa luz em cima do alqueire iluminando. Todas as colocações foram fantásticas, porque para início de um ciclo, é exatamente isso. A gente tem que começar a levar esse aprendizado daqui e de todos os outros círculos que fazemos parte, para espalhar. É espalhar, é irradiar. É exatamente o nome do grupo. É irradiar amor, irradiar o que estamos aprendendo. Irradiar tudo isso e começando a partir das nossas casas, dos nossos lares, porque você vai acendendo essa chaminha em vários que vão espalhando. É tipo a corrente do bem, né? Que tinha aquela pirâmide que você tinha que fazer o bem para 3, e quando você faz o outro para mais 3, e aí você consegue fazer toda uma volta, né? No planeta, de toda essa... A gente está querendo muito, mas se você não pensar muito em dar uma volta no planeta, nessa nossa irradiação, tem que pensar sempre grande dessa forma. O grande é o passar para o outro. O pouco que a gente sabe, né? O pouco que a gente conseguiu alcançar, passar sempre para o outro. E esse exemplo de todos aqui, todas as falas foram maravilhosas. Esse exemplo da Andréa me toca muito, porque eu gosto muito dessa questão do meio ambiente, como todo mundo sabe. E é maravilhoso saber que cada um tem que começar a acender essa luz no outro, né? De forma sempre amorosa, de forma sempre acolhedora, de forma sempre delicada. É o você saber falar, é o você saber ouvir. As pessoas estão com muita pressa, não querem ouvir o outro, não se dão aquele tempo mínimo de escuta, não falam de uma forma amorosa, quando às vezes para dar um bom dia, você dá um bom dia amoroso, você acolhe o outro. É isso que eu acho que o ano está começando e envolvendo todos nós nisso aí. Então, vamos lá. Eu deixei ficar até o final na apresentação para que essa fala seja gravada, né, de todos nós, para que esse aprendizado seja compartilhado com mais pessoas que acessem o canal.